Marcos, muito obrigado à sua família que me recebeu com tanto carinho. Boa noite. Você está feliz com Jesus? Eu acho que eu cheguei meio carente aqui, eu estou sentindo a falta dos irmãos, então eu quero pedir para quem está lá mais atrás, sentar mais na frente, só para ficar mais pertinho de mim. Aleluia. Então, se você está mais atrás, puder sentar mais à frente para a gente ficar mais juntinho, dá mais esse frio gostoso, né? Aleluia. Eu estou celebrando o frio. Eu queria tanto, porque lá em Fortaleza está quente, viu, irmãos? O negócio lá tá quentura, né? Está muito ventilado, mas está quente. Mas eu cheguei, a pastora até ficou assustada, porque eu cheguei de bermuda hoje aqui. Aleluia. Já tremi bastante, eu estou muito feliz. Aleluia. Mas o Espírito Santo nos aquece sempre, amém? Estou muito feliz de estar aqui também com o pastor Divino, né, com a pastora Angélica, da gente ter tempo juntos. São um casal de discípulos preciosos também. E eu queria que você falasse para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, eu queria que você advertisse ele até, tá bom? Então aponta o dedo para ele com aquela cara séria sua e diga assim para ele, se não fosse por sua causa, eu seria a pessoa mais simpática desse lugar. Se não fosse por sua causa, isso quer dizer que você é a pessoa mais simpática desse lugar. Para Jesus e para o irmão que está do seu lado, dê uma forte salva de palmas. Aleluia. Eu trago um abraço da nossa igreja lá em Fortaleza para você. Receba o nosso abraço, o abraço da Paz Church lá em Fortaleza. Nós amamos muitos irmãos, nós temos ouvido tanto assim, de como Deus tem usado essa igreja para abençoar toda essa região maravilhosa que está nos planos de Deus. Eu trouxe um livro, né? Eu escrevi um livro juntamente com um precioso discípulo, o Odson. O nome do livro é 70 vezes 7. Quando a gente está falando de 70 vezes 7, você lembra de quê? Da sua professora de matemática? Não, você lembra de Jesus. Ele estava falando sobre o quê? Sobre perdão, né? Então, o título do livro é 70 vezes 7, o perdão na visão de Jesus. Agora, você já fez a conta? Quanto é 70 vezes 7? Uau, você é bom de matemática, irmão. 490. Agora, divide 490 pelos minutos que a gente tem no nosso dia. Essa já é uma conta mais difícil, né? Mas eu já fiz, levei tempo. 490, bom, 70 vezes 7, eu fiz a conta, sabe, você teria que perdoar uma pessoa de 3 em 3 minutos. Você já pensou? Ainda bem que não tem ninguém pisando no seu calo, no seu pé, de 3 em 3 minutos, né? Mas pastor, qual a razão de eu estar lendo um livro sobre perdão? Eu sou uma pessoa que não tem mágoa de ninguém, eu escuto isso, e eu acredito realmente que você não tem mágoa, mas se você tem mágoa de alguém, a primeira razão para você ler esse livro é para você ser curado, é para você ser curado, porque Deus quer que você seja livre. Alguém disse que não perdoar é o mesmo que dar um copo de veneno para uma pessoa tomar, e é o mesmo que beber um copo de veneno e esperar que o ofensor morra, né? Então é muito importante nós sermos pessoas resolvidas nessa área, não termos pendência com ninguém. A Bíblia diz que Deus nos perdoa à medida que nós perdoamos os outros. Então, primeiro, para você ser uma pessoa resolvida. Segundo, é para você ter o coração blindado. Por quê? Porque se alguém fizer algo que entristeça o seu coração, isso não vai afetar você. Para você ser uma pessoa blindada. Terceira, é para você ajudar outras pessoas, como pastores, como líderes de célula, como discipuladores. Uma das áreas que nós sempre temos que trabalhar com nossos discípulos, com as pessoas que nós aconselhamos, é a área de perdão, Então, como líderes, nós temos que ser experts no aconselhamento na área do perdão.
né? Marido e mulher precisam se perdoar. Então esse livro, a leitura rápida, é fininho, é super baratinho, e você ainda pode parcelar lá no cartão em 10 de R$1,50, é R$15 só, mas só se você estiver passando por necessidade, tiver que ser assim, tá? Então lá atrás tem um livro, na sua saída, passa, talvez você esteja lembrando de alguém que você precisa presentear com esse livro, 70 vezes 7, na sua saída, amém? Tem um marcador de Bíblia lá, esse é grátis, amém? Você ganha um marcador de Bíblias e um abraço do irmão que está lá atrás, totalmente grátis, você pode pegar lá também, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, e o título da mensagem que eu quero compartilhar, eu estava orando e senti muito forte de Deus de compartilhar essa palavra com você. O título dessa mensagem é Confie no Processo. Diga, confie no processo. Diga para o seu irmão, confie num processo de Deus. Hoje à noite aqui na conferência, nós temos várias pessoas, e eu creio que você está aqui por uma forte razão. Talvez você está aqui porque você é um líder, e como líder você diz, eu tenho que estar na conferência de líderes. Talvez porque o seu discipulador, o seu líder de célula pegou no seu pé que está aqui, para estar aqui. Talvez foi a sua esposa, ela disse, amor, você tem que ir. E talvez porque você tem sede de crescer em Deus. Todas essas razões são boas e podem ser muito legítimas para você. Mas a razão principal que você está aqui é porque o Espírito Santo trouxe você. E se o Espírito Santo trouxe você, ele tem um propósito através dessa conferência na sua vida. Eu creio, eu vou declarar, eu vou liberar. E toda vez que eu liberar uma palavra profética, você agarra sobre a sua vida, amém? Então segura a primeira, essa conferência vai ser um divisor de águas na sua vida. Na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, e na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia. Você recebe? Em nome de Jesus. E eu senti muito forte de compartilhar essa primeira mensagem com você. E hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo algumas coisas muito importantes para a nossa vida, alguns passos para a gente saber confiar em Deus, no processo de Deus, diante de algumas situações que acontecem na nossa vida. Nós temos irmãos que são líderes aqui, nós temos outros irmãos que não são líderes, mas Deus tem um propósito para usar você em alguma área. Então você é um líder em treinamento, Deus está te treinando para coisas grandiosas. Eu creio que Deus quer que você seja um líder. Eu vou repetir, eu creio que Deus quer que você seja um líder. Amém. Algumas pessoas não dizem amém, elas dizem amém. Ai não, eu não quero ser um líder. Não, pastor, Deus quer que você seja um líder. Ah, pastor, mas eu não quero ser líder de célula. Eu não disse que você vai ser um líder de célula, mas na área em que Deus te colocou, você vai ter influência. Por exemplo, se eu perguntar para você, o que é que você faz? Você diz, pastor, eu sou dona de casa. Então na sua casa você é uma líder. Quem é que manda naquela cozinha, irmã? Quem é que o maridão obedece? Estou brincando. Então você é um líder, né? Então Deus quer, então você exerce influência na sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vizinhança. Nós temos algum professor, alguma professora aqui? Eu amo os professores, dê uma forte salva de palmas, professores. Para os professores, eles merecem, os professores merecem e precisam ser aplaudidos, amém? Se eu fosse um governante, tivesse poder de fazer leis, eu ia multiplicar por 5 ou 10 o salário dos professores. Eles estão se dedicando ao ensino, a gente tem que valorizar, né? A própria Bíblia fala isso, que aqueles que se dedicam ao ensino deveriam receber honorários dobrados, diz a Bíblia, né? Então se você é professor, professora, você tem influência aonde?
na escola, na faculdade, né? E se você é estudante, você sabe, Deus quer que você tenha um papel de influência, você tenha um papel de liderança, você vai liderar com a sua influência, porque a Bíblia diz que você é luz do Senhor, você vai levar luz aonde você estiver. Então, se você é advogado lá no fórum, se você é motorista de ônibus, enquanto você está dirigindo aquele ônibus, você tem influência. Você trabalha num banco, você trabalha na feira livre, não importa onde você está inserido, você vai ser uma influência de Deus naquele lugar, você vai fazer um papel de liderança naquele lugar. O que o líder faz? O líder influencia. Um líder é seguido, e as pessoas vão seguir aquilo que você vive, aquilo que você fala, aquilo que você prega, aquilo que você testemunha. Diga amém. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Então fala para quem está do seu lado: você é um grande líder, você é uma pessoa de muita influência. Diga assim para o seu irmão: você vai frutificar no lugar que Deus te plantou. Chegou um momento na vida do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo estava em Éfeso. Diga comigo, Éfeso. O apóstolo Paulo estava em Éfeso, e o apóstolo Paulo estava muito feliz. Ele estava muito feliz. Ele estava feliz por quê? Porque Paulo estava fazendo aquilo que ele gostava. Ele estava com as pessoas que ele gostava, ele estava fazendo o trabalho que ele gostava, ele estava fazendo diferença naquele lugar. Mas foi quando tudo estava tão bem, quando Paulo estava fazendo o que ele mais gostava, quando ele estava realizado, quando ele estava feliz, que Deus mexeu com o apóstolo Paulo. Foi quando Deus mexeu com Paulo para ele sair daquele lugar. Eu quero ver esse texto com você. Coloca aí para a gente, meu irmão, Atos capítulo 20, nós vamos ler o versículo 22 em diante, mas eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, porque eu quero que você marque esse texto na sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 20, versículo 22, o irmão do slide, eu queria que você ficasse bem ligado em mim aí, para a gente caminhar junto, você está pregando junto comigo, amém? Então coloca aí o primeiro, isso mesmo, Atos capítulo 20, versículo 22 em diante, e eu queria que você marcasse esse texto na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está falando, ele diz: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então eu quero estudar esse texto aqui com o apóstolo Paulo, e eu quero tirar alguns princípios que são super importantes para a nossa vida. E como líderes, como gente que Deus levantou na igreja local, como gente que Deus levantou para a gente fazer diferença no lugar que a gente vive. Porque eu creio, sabe, irmão, que você não está aqui, você não congrega aqui só para ser abençoado. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem com essa mentalidade: eu vou para o culto para ser abençoado, eu vou para a igreja para ser abençoado, eu vou para a célula para ser abençoado, eu vou para o discipulado para ser abençoado. Mas Deus olha para você e diz: eu vou abençoar você. Segura, eu vou abençoar você. Mas Deus olha para você e diz: você também vai abençoar a vida de muita gente. Amém? Então eu tenho que ter na minha mente essa consciência e essa mentalidade, que eu não vou só ser abençoado, eu vou abençoar, eu não vou só receber, eu vou dar, eu não vou só comer, eu não vou ser só alimentado, eu vou alimentar. E aqui Paulo, ele passa por um momento
onde ele precisa, porque, gente, o que nós mais precisamos é da direção do Espírito Santo na nossa vida, é da direção de Deus na nossa vida. E eu creio que você foi separado por Deus. Você está aqui hoje à noite justamente por causa disso, porque Deus separou você, Deus levantou você, Deus está levantando você, Deus está adestrando você, Deus está dando ferramentas para você, para usar você como luz dele, para fazer diferença aonde você vive, nessa cidade, na sua cidade, aonde ele te colocou. Você crê nisso? Diga: eu fui separado por Deus para ser luz de Deus, para fazer diferença aonde eu vivo. Primeiro princípio que eu quero aprender hoje com você é sobre a persuasão do Espírito. É uma palavra um pouquinho difícil de falar. Diga comigo: persuasão. Fala bem rápido, seu irmão: persuasão. É persuasão. Diga comigo: persuasão do Espírito. Se você olhar esse texto no versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim, ele diz: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. A palavra grega, eu fui estudar essa palavra aqui, fui ver, a palavra grega usada para compelido, que ele diz: eu fui compelido pelo Espírito, significa, a tradução dessa palavra compelido significa enrolado ou enlaçado. Literalmente, compelido significa estar amarrado por cordas. Estar amarrados por cordas. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Ele disse: olha, eu não tive escolha. O Espírito Santo jogou um laço com uma corda em mim. Ele me enlaçou, ele me rodeou, ele me amarrou com essa corda, e o Espírito Santo então veio me puxando nessa direção. Você já teve essa sensação alguma vez na sua vida? Onde você sentiu que o Espírito Santo estava te puxando, ele estava te levando, ele estava te conduzindo numa direção? Interessante que para Paulo estava tudo bem, mas de repente o Espírito Santo tira ele ali daquele local, puxa ele daquele local, ele foi puxado pelo Espírito. E o que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, isso não era uma coisa previsível, eu não estava esperando por isso. Mas o apóstolo Paulo reconhece: obviamente Deus está fazendo algo na minha vida, Deus está me puxando nessa direção. Uma vez eu tive uma experiência, mas eu não sei se foi do Espírito Santo. Eu não posso comer coisas doces. Então, se você quiser me dar um chocolate, me dê um diet. Café eu tomo com adoçante ou sem adoçante. Eu não posso estar comendo coisas doces. Hoje eu já tomei um chocolate porque era chocolate artesanal, eu tinha que tomar, estava gostoso. Mas tem uma cantina lá na nossa igreja, tem uma irmã chamada Regina. Quando você for a Fortaleza, você precisa comer o bolo amanteigado de laranja da irmã Regina. E ela faz uma cobertura de chocolate no bolo. E eu me lembro que eu tenho um exercício, eu falo com aquele bolo, eu converso com aquele bolo. Eu chego lá no balcão, lá do nosso espaço gourmet, da nossa cantina, e eu falo para o bolo: você não manda em mim, você não me domina, você não é o meu dono. Mas um dia eu passei, e aquele bolo, irmão, você não sabe o que aconteceu, irmão. Saiu uma cordinha de dentro do bolo. É sério, uma cordinha. Já viu aquela música, quando o cara está cantando para aquela cobrinha, com aquela flautazinha? Parecia que tinha um camarada daquele, e era igual aquela cobrinha, ela saiu de dentro do bolo, irmão. E aí a cordinha veio e me enlaçou e me puxou para o bolo. Naquele dia eu comi. Você está dizendo: pastor, mas que história absurda. É verdade, mas eu fui atraído por aquele bolo. Naquele dia eu não resisti, eu fui compelido. Deixa eu te dizer uma coisa: nós servimos um Deus que fala, nós servimos um Deus que nos compele, que nos chama. Nós servimos um Deus que tem direção para a nossa vida.
E eu quero declarar que você não é uma pessoa à toa. Deus tem direção para a sua vida, Deus tem direção para a sua família, Deus tem direção para a sua célula, para o seu discipulado, para o seu pastoreio, para o seu ministério. Deus tem direção. E o Espírito Santo quer que para nós sermos bem-sucedidos, nós precisamos andar debaixo da direção. E o apóstolo Paulo aqui, então, ele está sendo puxado pelo Espírito Santo. Eu quero falar algo para você: não tenha medo. Às vezes a gente fica com medo de certos desafios que Deus traz para a vida da gente. Talvez você está aqui e você não é um líder de célula, mas você sente que o Espírito Santo já te laçou e Ele está te puxando para você ser um líder. Talvez, e como é que é isso? O seu líder de célula tem falado com você, seu pastor tem falado com você: olha, você vai dar um bom líder de célula. Eu quero te desafiar a você liderar um grupo de pessoas, a você ser um instrumento de Deus. Deus está falando com pessoas agora mesmo aqui, a você ser um instrumento de Deus. Mas a gente fica com medo, a gente fica: não, quem sou eu? Não posso, não dou conta, não tenho resultado. Olha quem eu fui no passado, não estou preparado. A gente tem medo. Às vezes Deus pode te chamar para ser missionário em algum lugar, e o Espírito Santo começa a queimar aquilo no seu coração. Ele já te laçou, ele começa a te puxar, ele começa a colocar um desejo inexplicável de você fazer algo grandioso para Deus. E a gente às vezes fica com medo. Diga para o seu irmão: não tenha medo daquilo que o Espírito Santo pede para você. Às vezes você pode ser compelido a entrar no ministério, a fazer parte, a servir no ministério da igreja, a discipular alguém. Sabe, Deus está levantando pessoas nas mais diversas áreas. Às vezes Deus vai te dar uma ideia, Ele vai te compelir a começar um novo negócio. Às vezes Deus vai mandar você escrever um livro. Às vezes Deus pode falar para você, Ele pode te compelir para sair de um relacionamento que não agrada o coração dEle. Em tudo isso, Deus quer que a gente confie nele. Nós precisamos confiar nos processos de Deus na vida da gente. Quando Ele começa a colocar desejos em você, quando Ele começa a falar com você, quando Ele começa a chamar você, quando Ele começa a mover na sua vida, às vezes através de situações que você não entende, não compreende, Deus está te compelindo, está te chamando, está te puxando para uma nova direção, para algo grandioso que Ele quer fazer. Diga para o seu irmão: confie no processo de Deus. Amém? Fale para o seu irmão, diga assim: Deus vai falar com você. Diga para o seu irmão assim: muitas vezes Deus pode tirar você da sua zona de conforto e você vai ter que dar um passo de fé. Às vezes Deus faz isso quando a gente está passando situações difíceis na nossa vida. Quando a gente está passando por situações difíceis, é óbvio que Deus quer levar a gente para um nível mais alto. Deus vai usar aquela situação difícil para fazer você voar mais alto, para trocar o seu combustível, para você ir numa outra velocidade, para trocar as ferramentas, para arrumar o motor do carro. E isso fica tão lógico para a gente. Mas nem sempre Deus opera quando a coisa está difícil. Às vezes a coisa está boa, a gente está satisfeito, como o apóstolo Paulo, está indo tudo bem, eu estou feliz, e Deus vem intervir no melhor momento da nossa história para nos levar para algo melhor ainda. Só que Ele está nos tirando da nossa zona de conforto. Não, pastor, está tão bom. Pastor, não fala isso não, está tão boa a minha vida hoje, eu estou tão satisfeito com o que eu estou fazendo, estou feliz com o meu trabalho, estou feliz com o meu ministério, eu estou feliz com o que eu estou fazendo, eu vou casar, eu estou com plano, eu não estou dizendo que Deus vai mexer nisso, não, mas eu estou estudando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, está tudo tão bom, está tudo tão legal. Mas às vezes é porque Deus olha para você e diz: eu preciso de alguém tão bom como você, eu preciso de alguém tão excelente como você, eu preciso de alguém tão especial como você. E Ele te pega dessa posição, desse lugar tão bom, e mexe com você.
mas é porque Ele tem planos para você, Ele precisa de você e vai te colocar num lugar mais estratégico ainda. Por isso, se for o Espírito Santo que estiver movendo na sua vida, não tenha medo de ser compelido pelo Espírito de Deus. Paulo, ele não resistiu a isso. Então fique atento ao Espírito Santo. Se ele te constranger, se ele te compelir, algumas vezes pode ser para coisas bem grandes, outras vezes pode ser para coisas que você vai olhar e vai dizer: poxa, mas isso aqui é tão insignificante. Mas toda vez que você é compelido, incomodado, constrangido por Espírito Santo, é porque é importante para Deus. Diga para o seu irmão: fique atento à persuasão do Espírito Santo. Diga para o seu irmão: Deus fez isso com Paulo. Seu melhor sorriso de crente para o seu irmão, aponta o dedo para ele e diga: e Ele pode fazer com você. Me perdoe se eu estou fazendo você falar muito. É que quando a gente fala, quando a gente escuta, a gente acaba captando muita coisa, mas quando a gente fala e repete, a gente memoriza muito mais. Então, primeiro passo, a persuasão do Espírito. Segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina é sobre a certeza da incerteza. Diga comigo: certeza da incerteza. Pastor, peraí, eu acho que o senhor escreveu errado aí, porque é meio complicado de entender. Como é que eu posso ter certeza da incerteza? Vamos ver o texto? Ele diz assim: eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Então Paulo tinha uma certeza de que ele não tinha certeza. Ele sabia que ele estava indo para Jerusalém e era Deus que estava levando ele para Jerusalém, mas ele não sabia como ia ser mais adiante. Certeza da incerteza, né? Eu me lembro quando Deus me chamou para o ministério, eu senti o Espírito Santo me compelindo. Eu tinha um trabalho secular, eu era gerente de uma locadora de carro, eu estava num momento muito bom na minha vida, só não estava melhor porque eu ainda não tinha casado. Eu estava apaixonado naquela época, mas ainda não tinha conseguido casar, né? Mas eu estava muito bom, eu morava em Manaus, eu tinha apartamento, a empresa me dava apartamento que eu trabalhava, eu tinha um bom salário, irmão, tinha carro à disposição, eu era gerente de uma locadora de carro, eu saía no pátio escolhendo: não, hoje eu vou sair nesse daqui, né? E sabe, eu congregava numa boa igreja, né? Um cara solteiro, bonito, vistoso, então, imagina, eu estava num momento muito bom, mas o Espírito Santo me compeliu. O Espírito Santo me disse: olha, Sandro, esse é seu último trabalho, chegou a hora de você ir para um propósito, um chamado específico que tem na sua vida. Deus não falou isso de uma hora, foi de uma hora para outra, foi um processo onde o Espírito Santo foi me laçando, e teve um momento que eu não suportei. Eu me lembro que eu fui conversar com meu pai, e meu pai achou uma loucura. Meu pai disse: é perca de tempo, você vai jogar a sua vida fora, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro. E eu sei que a intenção do meu pai era a melhor possível, e eu fiquei numa situação muito complicada, porque eu queria obedecer a Deus, mas eu sabia que eu tinha que ter a bênção dos meus pais. Eu fiquei em speed de oração, eu fiquei conversando, passando a visão para ele. Minha mãe já tinha concordado, mas meu pai estava resistente. É perca de tempo. Ele começou a dizer: perca de tempo. E eu fiquei orando em espírito: Espírito Santo, se é de ti, Senhor, se é o Senhor que está me chamando, o Senhor precisa convencer o meu pai. O Senhor mesmo disse que eu não posso fazer nada em desobediência ao meu pai. De repente o meu pai disse assim: mas olha, eu sinto que você fala com tanta convicção sobre isso. Eu, seu pai, eu acho que é perca de tempo. Mas por outro lado, porque eu falei para ele, eu digo: pai, eu não vou se o Senhor não abençoar. Se o Senhor não abençoar, se o Senhor está dizendo que é para eu não ir, eu não vou. Eu estava desistindo, eu deixei claro para ele que a minha prioridade era obedecê-lo. Ele olhou para mim e disse: espera aí, agora, tipo assim, agora sou eu que não concordo. Ele disse: por outro lado, eu sinto que você tem tanta convicção,
E se você tem convicção, se você não tentar, você pode ficar frustrado depois. Então eu te abençoo para que você vá. Eu digo, sério? Ele disse, vai, você vai com a minha bênção, né? E eu fiquei tão feliz. Um dia desse, na frente da cidade onde eu moro, onde eu morava, lá em Santarém, tinha um grupo de amigos, e eram amigos do meu pai, e eles estavam conversando. Tinha um que não era crente, e ele estava tomando uma cerveja lá. Estava um amigo do meu pai, um tio, um cunhado meu, e o meu pai, e esse cidadão lá, um profissional, um engenheiro, estava bebendo lá e conversando com ele. De repente, eu acho que a bebida fez efeito, ele começou a falar mal de pastor. Ele começou a falar, não, porque... Aí o meu cunhado falou, ei, fulano, para, rapaz, não fala, te quieta, tipo, querendo dizer, ó, o pai de um está aqui. Ele começou a falar mal, é porque pastor é tudo ladrão, e não sei o que, e tal, e aqui, ó, aqui em Santarém tem um tal de Abe Uber, que era daqui. Aí ele disse, rapaz, não fala besteira, fica quieto, meu pai olhando, né? E ele disse, rapaz, e tinha um que andava com ele, um tal de Sandro. Aí meu pai entrou na história. Ele disse, o que? Você tem coragem de falar? Rapaz, meu pai quase que dá um boxe evangélico nele. E aí o meu cunhado disse, para. Ele disse, mas por que ele está reagindo assim? Porque ele é o pai do Sandro. O cara queria se enterrar. Então hoje uma das pessoas que mais defende o meu ministério é o meu pai. Mas porque o Espírito Santo agiu na vida dele. Então, queridos, é muito importante a gente confiar no processo de Deus. Mas Deus me tirou de uma posição confortável, e quando Ele me chamou, eu não sabia direito como ia ser. Se me perguntasse, Sandro, como é que você vai viver? Como é que você vai ter dinheiro para sustentar a sua família? Eu era recém-casado. Como é que vai ser? E aonde você vai morar? Eu não sei, eu não sabia. Mas eu tinha certeza em cima de uma incerteza. Eu tinha uma certeza que era de Deus. Salmo 119, versículo 105, olha esse versículo aí no telão. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você sabe como é que funcionava na época que Salmos foi escrito? As pessoas tinham o costume de viajar e viajavam muito a pé. Às vezes, para a viagem ser mais rápida, as pessoas viajavam à noite, até certa hora da noite, para depois descansar e dormir e continuar no outro dia. Mas eles usavam lanternas. Sabe o que era uma lanterna? A lanterna era uma lamparina que era amarrada no pé. Ela já era própria para isso. Agora imagine só o caminho, um lugar muito escuro, e a lamparina é que iluminava. Agora sabe o que é a lamparina? Ela não iluminava, não tinha luz tão... Hoje você compra uma lanterna poderosa, ela vai a centenas de metros, mas naquela época era só lamparina. Então ela iluminava alguns metros na frente, mas ela iluminava o suficiente para dar o próximo passo. E é por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Às vezes Deus te chama, eu estou falando de chamado de Deus. Você pode até não estar enxergando o final, mas Deus sempre vai te dar luz para você dar o seu próximo passo. Diga para o seu irmão, confie no processo de Deus. Não é um ponto de luz para o meu futuro, mas é uma luz de Deus para o meu próximo passo. Nosso problema é a nossa ansiedade. Eu quero logo saber do passo número 5 e do passo número 6. Deus me mostra, passo número 5, número 6, eu estou no número 1. Aí Deus diz, ó, luz para o passo 2. E o 5 e o 6? Deus diz, ei, você está no 2, filho, dá o terceiro. Deus, e o 7º? Aí Deus diz, você tem que dar o 4º. Aí Deus vai mostrar o 5º, o 6º, e eu chego no 7º. Ah, mas eu quero ter uma certeza. Você só pode ter uma certeza, é de que Deus sempre vai estar com você. Ah, eu vou ser líder de célula. Ah, eu quero ter certeza de que eu vou ser bem sucedido.
Eu quero ter certeza de que você é um líder muito bem sucedido. Eu vou ser um multiplicador. Você só pode ter uma certeza, é que naquela célula Deus vai estar com você, naquele desafio. Deus está me colocando uma loucura no meu coração. Ele está dizendo, eu sou o dizimista, eu não estou mandando você fazer isso, mas Deus pode de repente, sei lá, é só um exemplo, eu estou inventando uma história aqui, mas Deus pode falar, filho, até o final do ano eu quero fazer um milagre financeiro na sua vida, mas para colher tem que semear, então você vai dar dízimos de 20% até o final do ano. Mas eu queria ter uma certeza. Deus está dizendo, eu estou te dando a luz para o próximo passo. Você só pode ter uma certeza, é de que eu vou estar com você na sua vida financeira, eu vou estar com você na sua liderança, eu vou estar com você na sua célula, eu vou fazer tudo colaborar para o seu bem, eu vou fazer tudo dar certo. Tem uma frase que eu quero dizer aqui para você, uma verdade que eu quero dizer para você, mas para você entender bem, eu pedi para colocar no telão. Coloca aí o próximo slide. Diz assim, que se você não está vivendo, se tirar uma foto pode, aí você posta aí, aleluia. Se você não está vivendo sobre uma certa incerteza, você não está vivendo pela fé. E se você não está vivendo pela fé, você não está agradando a Deus. Quem fala isso é o pastor Craig Groeschel. Então preste atenção, andar sobre uma incerteza pode não ser bom para mim e nem para você, mas agrada o coração de Deus. Você já teve a experiência de precisar ter coragem para andar sobre uma incerteza? E aqui diz que se você hoje não estiver caminhando sobre uma incerteza, você não está vivendo pela fé. Porque o que é a fé? É a certeza de coisas que não se veem. Você está vendo onde você está caminhando quando você caminha pela fé? Amém? Por exemplo, né? Deixa eu descer aqui. Levante aí, irmão, por favor. Aleluia. Glória a Jesus. Pegue seu celular. Aleluia. Muito bem, eu vou botar essa cadeira bem aqui. Amém. Aleluia. Pode sentar, irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Você tem fé que esse irmão está sentado? Sim ou não? Não, não tenha medo de responder. Tá? Eu vou perguntar de novo. Eu vi, mas eu não sei. Eu tenho uns que dizem sim, não é sim não. É sim ou não? Você tem fé que esse homem está sentado? Não, você não tem. Porque você está vendo. É isso mesmo, é verdade. Você está vendo. Você tem fé sobre as coisas que você não vê. Levante aqui, meu irmão, deixa a cadeira aí. Aleluia. Aleluia. Você tem fé que você pode sentar? Estou brincando. Você vai cair, né? Agora, se eu te perguntar, você tem fé que essa cadeira já tem uma pessoa nova convertida nela? Amém. Amém. Você está vendo? Não. Mas você tem fé que alguém vai entregar a vida a Jesus domingo e vai sentar nessa cadeira? Amém? Então, quando você caminha sobre uma incerteza, você está tendo fé. Deixa eu dizer uma coisa. Você pode até não se sentir seguro. Às vezes a gente, para fazer o ministério, para a gente liderar uma célula, para a gente discipular as pessoas, para a gente servir a Deus na nossa igreja local, a gente quer ter garantias, a gente quer ter certeza, porque a gente se preocupa muito com a nossa imagem, a gente não quer falhar. Mas se há uma incerteza, eu vou andar, eu vou caminhar sobre as incertezas. Eu me lembro de Neemias, ele teve que reedificar os muros de Jerusalém, ele
ele não era formado em engenharia, em arquitetura, mas ele foi, e tinha inimigos contra ele não tinha uma equipe de profissionais, mas ele foi até Jerusalém, ele foi caminhando sobre a incerteza, e ele reconstituiu os muros daquela grande cidade. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode até se sentir inseguro, não é pecado sentir medo, não é pecado se sentir inseguro, não é pecado não ter coragem, o pecado é deixar de fazer a obra de Deus por insegurança, o pecado é deixar de fazer a obra de Deus por medo, com medo de falhar, sabe? Não importa se você está com medo, não importa se você se sente seguro, não importa se você não tem certeza, com medo, obedeça, com insegurança, obedeça, com incertezas, obedeça, Deus vai estar com você e a obra vai acontecer. Interessante que a gente vê o apóstolo Paulo inseguro, a gente vê o apóstolo Paulo sem certeza, era o apóstolo Paulo, mas sobre a incerteza, Paulo decidiu caminhar. Ele tinha certeza, Deus vai me mostrar os próximos passos. Como pastor na igreja, eu já me vi em momentos de incerteza. Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Meu Deus, como é que a gente vai pagar isso? Meu Deus, como a gente vai pagar aquilo? Meu Deus, aquela célula está fechando, o que vai acontecer? Meu Deus, isso, meu Deus, aquilo. E às vezes a gente fica tomado sobre as incertezas, e Deus sempre me diz, você tem que olhar para mim e caminhar sobre as incertezas. Eu já disse, eu estou com você. Caminha sobre a incerteza. É fácil? Não é fácil. Dá medo? Medo. Uma vez eu falei, Deus, eu estou com medo, e Deus disse, vem com medo mesmo, vem com medo mesmo. Um dia desse, tem um beach park, aquele parque fantástico lá em Fortaleza, meu sobrinho estava lá, aí meu sobrinho disse, tio, eu quero naquele brinquedo ali. Eu disse, amém, vamos lá, né? Eu olhei, não era tão alto, e quando eu cheguei lá em cima, irmão, era uma boia grande, que vai duas pessoas, uma numa extremidade e outra na outra. Pastor Divino, quando desce, ela desce assim, ela não desce assim, ela desce assim. E tinha tanta gente, tinha umas crianças que estavam lá só me olhando, quero ver se o tiozão vai ter coragem. Irmão, me deu um medo. E aí quando eu fui sentar, aí eu sentei na parte que fica para cima, né? Eu digo, deixa o meu sobrinho que é mais leve ficar para a parte que está caindo. Aí o cara disse, o senhor é mais pesado, mais adulto, o senhor que vai naquela posição. Eu digo, não acredito. E eu sentei, sabe aquela sensação, Jesus, por que eu estou aqui? E foi muito bom, irmão, porque eu evangelizei o parque todo, porque quando o negócio desceu, eu gritei, Jesus! Irmão, parecia que eu ia na frente e a alma vinha atrás, terrível. Outro dia eu fui numa montanha russa, meus filhos me levaram, não pai, o senhor vai, e eu lá e tal, não pai, que é isso e tal, eu olhei para a fila, tinha umas velhinhas lá, uns velhinhos, eu disse, a velhinha vai, eu vou, desafiei a velhinha, na realidade era a velhinha que estava me desafiando, e aí eu sentei na montanha russa lá no negócio, e era assim, estava tudo reto, não estava de cabeça para baixo, eu não enxergava, estava escuro, era um túnel, sabe? E eu sentei, quando eu sentei me deu um medo, eu comecei a pedir perdão para o Senhor, eu disse, eu perdoo todos os meus pecados, e eu pedi perdão, me perdoa porque eu sentei aqui, eu não deveria estar aqui, Senhor, mas agora que eu estou aqui, Senhor, toma conta da minha alma, Senhor, oh Senhor, vem com a gente nesse negócio, eu não sei. Aí saiu uma voz, uma mulher apareceu longe, ela disse, agora vamos à nossa grande aventura, a nossa grande viagem. Eu digo, Senhor,
E ela disse: 3, 2, 1. Não aconteceu nada. Eu digo: ai, graças a Deus deu defeito. Mas de repente, irmão, naquele túnel escuro, acendeu uma luz lá no final. E ela saiu a 90 quilômetros por hora. Irmão, ela não saiu a 10, 20, 30, 40. Ela não saiu ela saiu zum, irmão. O vento fazia assim na minha cara. E eu evangelizei de novo todo mundo na montanha russa. Eu gritava: Jesus! Irmão, ela saiu dando loop assim, vum, vum. Eu sabia que eu estava de cabeça para baixo. Quando eu vi, eu já estava de cabeça para o lado. Irmão, eu fechei o olho. Tiraram uma foto, eu parecia assim. Depois que eu saí da montanha russa, eu olhei para mim e disse: eu não morri. Não foi tão mal assim. Eu estava pronto para ir uma segunda vez, mas não fui, assim mesmo. Mas, sabe, nós temos que confiar no processo de Deus. Se o Espírito Santo te compelir para você sair de onde você está e você ir mais à frente, se Ele te persuadir, Ele vai te guiar. Ele não pode te mostrar tudo lá na frente como vai ser, mas confie em Deus, Ele vai guiar seus próximos passos. Eu creio que Deus tem uma palavra profética para você hoje à noite. Ele quer te pegar desse nível, te levar para esse nível. Ele realmente quer te levar numa velocidade maior. Ele realmente quer te levar a fazer coisas mais relevantes, mais grandiosas. Terceira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina é sobre resistência previsível. Diga comigo: resistência previsível. Diga com fé: resistência previsível. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz: olha, eu só tenho certeza de que eu não tenho certeza. Mas Paulo, ele diz aqui: só sei que em todas as cidades, Paulo não sabia como ia ser, mas ele só tinha um aviso do Espírito Santo. O Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Olha que coisa motivadora, não é verdade? O Espírito Santo puxa o apóstolo Paulo e ainda diz: ó, você vai ser perseguido e vai ser preso. Ó, coisa estimulante. Mas sabe o que Paulo nos ensina aqui? É que se você não está pronto para sofrer por conta da sua obediência a Deus, você não está pronto para ser usado por Ele. Eu vou repetir: se você não está pronto para sofrer por conta da sua obediência a Deus, você não está pronto para ser usado por Ele. A nossa tendência é querer que tudo seja da forma mais fácil. E quando a coisa fica difícil, nós falamos: ah, Deus não está nesse negócio não. Eu assumi a igreja de Fortaleza e teve um dia que eu vi a coisa difícil. E eu era acostumado a correr para o meu líder. E aí meu líder resolvia. Naquele dia eu corri para o meu líder e ele não estava lá. Eu queria ligar e ele não atendia. Eu digo: e agora? Eu estou sozinho aqui. E o Espírito Santo falou comigo: é com você, filho. A parada agora é com você. E teve momentos que eu quis recuar. Teve um dia que eu falei com a minha mulher, eu digo: olha, se eu soubesse que ia ser assim, queria não. Quero mais isso não. Eu gosto da minha mulher, porque ela me encoraja. Ela disse: você é corajoso, você dá conta. Foi Deus que nos colocou, Deus está conosco. Eu digo: é verdade, eu estava só testando sua fé. Mas a gente sempre quer que a coisa aconteça do jeito mais fácil. Eu assumo uma célula, começo a trabalhar com uma célula e parece que só vem 2, 3 pessoas, e eu fico: ah, Deus não está comigo aqui nessa célula. Ah, eu queria uma célula. A gente quer tudo do jeito mais fácil. A gente aconselha uma pessoa, ela está passando por dificuldade, a gente fala: você faz assim, 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 e ela, amém, faz tudo diferente. Isso frustra a gente.
Mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou, mas Ele continua com a gente. O barco estava sofrendo com a tempestade, os discípulos estavam desesperados, mas Jesus estava dentro do barco. O fato de você enfrentar uma tempestade no seu ministério, na sua vida pessoal, não quer dizer que Jesus está fora do barco. Na hora da tempestade, na vida dos discípulos, nós somos discípulos, Jesus estava no barco. E às vezes a gente fica achando que os discípulos, uau, mas eles clamaram, eles chamaram por Jesus, então quando o seu barco estiver balançando, chame por Jesus também. Aí chamaram Jesus, Jesus vem cá, Jesus disse, bando de incrédulo. A gente não quer escutar isso, mas em outras palavras, Jesus, porque irmãos, quando os discípulos resolveram, quando Jesus chamou, me diga uma coisa, quem chamou os discípulos a entrar no barco? Foi Jesus, amém? Você lembra? Me diga uma coisa, quando Jesus chamou os discípulos para entrarem no barco, para irem lá para o outro lado, Jesus sabia que ia ter uma tempestade, sim ou não? Sabia. Por que ele foi dormir se ele sabia que ia ter uma tempestade? Era para testar os discípulos. Não era para testar. É porque Jesus realmente acreditava que eles podiam lidar com a tempestade. E ele dormiu. E sabe uma coisa que me chama a atenção depois daquela tempestade? É que quando chegou do outro lado, tinha um endemoninhado precisando de cura e de libertação. Então, a tempestade nem sempre significa que Deus não está com você e de que a coisa não vai estar certo. A tempestade está mostrando justamente que você está na direção certa, mas você pode sofrer algumas resistências ao longo do caminho. Então resistência, coloca esse slide para a gente, querido, próximo. Resistência nem sempre é um sinal de que você não está fazendo a vontade de Deus. Às vezes resistência é um sinal de que você está fazendo exatamente a vontade de Deus. Vamos falar isso para o irmão, para animar o irmão? Diga para ele agora, resistência nem sempre é um sinal de que você não está fazendo a vontade de Deus. Às vezes é um sinal de que você está fazendo exatamente a vontade de Deus. Diga para o seu irmão, você está na direção certa. Diga para o seu irmão, e Jesus está no seu barco. Amém? Não é errado você clamar e acordar Jesus. Ele sempre vai acalmar essa tempestade. Diga para o seu irmão, confie no processo de Deus. Antes de falar o último passo para você, eu quero fazer uma pausa aqui para observar algo muito interessante com você. É o seguinte, porque Paulo foi um agente de mudança, amém, irmãos? Mas antes de Paulo ser um agente de mudança, antes de Paulo realmente fazer a diferença, ele foi um perseguidor da igreja de Jesus. Você lembra disso? Antes de Paulo conhecer o Cristo ressurreto, ele ordenava a execução e a prisão dos crentes. Talvez isso aconteceu com você também antes de você converter. Você não matava, mas ordenava a matança, digamos assim. Você falava mal. Olha aquele crente. Olha aquela lá, só quer ser santa. Aqueles pastores, tudo ladrão. Aquela igreja. Falava mal. Quem aqui falou mal de crente? Seja sincero, irmão. Você já foi perdoado por causa disso? Né? Falou, xingou, praguejou, né? Mas um dia Paulo teve um encontro com o Senhor. E você também teve um encontro com o Senhor. E Paulo disse, eu estou pronto para pregar o Evangelho. Só que não foi assim que aconteceu. Se você estudar o livro de Atos, se você estudar as cartas, você vai entender o que aconteceu.
Paulo passou 3 anos na região da Arábia, só estudando, só aprendendo, mas Paulo queria pregar. E aqui não é a Bíblia que diz, é só eu que crio essa ilustração. Imagine você, Paulo queria pregar. Imagine que Paulo voltou a ver, e passou um mês, ele chegou e, Senhor, eu estou pronto, eu já me converti, e eu quero pregar. E Deus fala para Paulo: Paulo, ainda não. Deus diz: não, Paulo, você precisa crescer mais. Chega o 2º mês e Paulo diz: Senhor, 60 dias que eu converti, eu estou pronto para pregar. E aí, Senhor? E Deus diz: ainda não, Paulo. Passa o 3º mês, o 4º mês, o 5º mês, e Paulo diz: 6 meses. Senhor, 6 meses, Senhor, eu já não aguento mais, eu tenho que pregar. E Deus diz: Paulo, 6 meses ainda não. E o tempo vai passando, e Deus dizendo, Paulo diz: eu quero fazer diferença, essa é a minha paixão. E Deus diz: não. E aqui tem uma coisa que a gente precisa aprender. É que algumas vezes você tem que fazer coisas que não está querendo fazer, mas você precisa fazer essas coisas para preparar você, para você fazer as coisas que é chamado a fazer. Eu vou repetir para você: às vezes você vai ter que fazer coisas que não gosta de fazer, para poder ser preparado para fazer aquilo que você gostaria de fazer. Eu já vi pessoas num conflito tão grande. Uma vez um irmão chegou comigo e disse: pastor, eu não gosto do meu trabalho, pastor, eu quero ser pastor, eu não quero mais trabalhar, eu quero estar na obra, mas eu tenho que todo dia trabalhar, eu já não aguento, eu não gosto, eu estou desmotivado, eu estou insatisfeito. Mas não era o tempo dele. Então ele tinha que fazer o que ele não gostava de fazer, até ele estar preparado para fazer o que gostaria de fazer. Às vezes a pessoa diz: não, pastor, o meu ministério é de louvor, pastor, eu quero cantar, eu quero estar lá no dia do culto, eu quero estar, aleluia, eu quero estar lá no meio dos irmãos, eu quero estar lá cantando, tocando, eu quero, é a irmã que quer? Estou brincando. Vai chegar a hora, irmã, aleluia. Mas o pastor chega e diz: irmão, você está num processo. Nós combinamos isso aqui, sabe? Foi muito legal. Vai chegar a hora que você vai cantar, mas porque me colocaram lá na classe para cuidar de criança. Eu não gosto de cuidar de criança, eu quero cantar, o meu negócio é cantar. Eu não gosto de estar na sala de criança, mas você vai ter que fazer o que não gosta de fazer, e vai ter que fazer com alegria, para ser preparado para depois fazer o que você gostaria de fazer. Sabe por que às vezes a gente fica insatisfeito com esse tipo de coisa? É porque a gente não está confiando no processo de Deus. Talvez você está aqui nessa conferência hoje, e você chegou com um certo ar de insatisfação na sua vida, porque você diz: não estou satisfeito, não estou satisfeito com a célula que eu tenho, não estou satisfeito com a célula que eu congrego, não estou com as pessoas que eu gosto, não estou realizada, eu acho que eu vou até mudar de igreja. Entenda, você está sendo preparado para fazer o que você gosta de fazer, mas no processo de preparação, você pode ser levado a fazer o que não gosta de fazer. O fato de você não estar fazendo o que você gosta de fazer, não significa que você está fora da vontade de Deus. Você está sendo preparado para alcançar a vontade de Deus. Confie no processo de Deus. 3 anos se passaram, e aí Paulo prega pela primeira vez. Ele prega lá em Damasco. O tecladista pode vir para cá, por favor, a gente vai terminar. Só que você sabe o que aconteceu? Na primeira vez que ele pregou, ele foi tão animado, ele teve que sair fugindo para salvar a vida dele. Queriam matar ele. De 3 a 8 anos, Paulo queria pregar, e as pessoas diziam: não, você não vai pregar, você matou muito crente, permitiu muito crente morrer, melhor dizendo. Depois de anos, Barnabé deu aval, e a partir daí Deus começou a abrir umas grandes portas. E depois
de algum tempo é que ele começou a fazer o que devia fazer. Até Paulo ser esse grande pregador, ele teve que aprender a confiar no processo de Deus. E nesse período de preparação, como é que ele pagou as contas dele? Fazendo tenda. Paulo fazia tenda. Você acha que ele era o que o Paulo mais gostava de fazer? Paulo era, não, eu sou chamado para ser empresário. Era esse o chamado de Paulo? Muitos aqui têm esse chamado. Por quê? Porque Deus separou você para ser um contribuidor, um financiador da obra de Deus. Então seja fiel no seu chamado de empresário. Mas Paulo, eu não quero trabalhar aqui, esse emprego de fazer tenda, esse trabalho de fazer tenda, costura tenda, remenda tenda, e vende tenda, aí o cara não paga, tem que cobrar o cara, e vai no banco, e tem que mandar boleto, e tem que fazer cobrança, não gosto, mas teve que fazer, porque ele estava no tempo de preparação. Mas Paulo estava dentro da vontade de Deus, e hoje nós temos o grande Paulo. Confie no processo de Deus. E é isso que Paulo nos ensina, eu termino com isso. É falando de uma confiança em comum. Diga comigo, confiança em comum. Versículo 24, olha o que Paulo diz: todavia, apesar de não ter certeza, apesar de não fazer o que eu gostaria de estar fazendo, apesar de eu estar tão bem, Deus me tirar da zona de conforto, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, é o que Deus quer, é o que Deus gosta para mim. E nada mais tem valor se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. É isso que me importa, é o meu chamado. E sabe o que aconteceu com Paulo? Aquele cidadão que fazia tenda, aquele cidadão que teve momentos que teve incerteza, onde tudo nem sempre deu certo, nem sempre foi tão confortável, nem sempre foi tão fácil. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele fundou igrejas na Ásia e na Europa. E hoje a gente está aqui no culto falando dele, sendo inspirado por ele, desafiado por ele. A história foi transformada, resultado da inspiração, do compelir do Espírito Santo sobre ele, porque Paulo confiou no processo. Qual era o alvo de Paulo? O alvo de Paulo não era transformar a história. O alvo de Paulo era obedecer ao Espírito Santo. O alvo de Paulo nunca foi escrever mais da metade do Novo Testamento, nunca foi ser famoso, nunca ter o nome dele como o nome do melhor clube de futebol do Brasil, São Paulo Futebol Clube. Não foi o Corinthians, foi São Paulo. O plano dele não era esse. O plano dele era obedecer ao Espírito Santo. Você tem sonhos para a sua vida, tem coisas grandes que você quer fazer, você vai fazer, você vai fazer, Deus vai fazer. Mas o seu chamado número 1 é obedecer ao Espírito Santo. Quando você obedece ao Espírito Santo, o que Deus tem para você acaba acontecendo de maneira gloriosa. Paulo nos disse: eu tenho que estar no lugar perfeito, eu tenho que estar rodeado pelas pessoas mais capacitadas, das melhores pessoas, eu tenho que fazer tudo que eu amo. Paulo não disse isso. Eu tenho que cumprir minha paixão, aí eu tenho que ter um salário muito bom. Paulo não falou isso, mas ele disse: em qualquer lugar que eu esteja, qualquer coisa que eu faço, eu vou fazer para a glória de Deus. Paulo disse: eu considero a minha vida sem valor, porque não é sobre mim, agora é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Paulo antes era tudo sobre ele. Paulo antes: eu vou fazer o meu nome. E ele não era relevante. Depois de converter, Paulo era tudo sobre Jesus. E aí sim ele fez algo de relevante. E Deus enalteceu, melhor dizendo, o nome dele. Enalteceu o nome dele. Fique em pé comigo agora, eu quero orar com você. Diga comigo: persuasão do Espírito.
Diga certeza da incerteza. Diga resistência previsível. Diga confiança em comum. Nós temos que sonhar com o futuro. E nós temos que ser estratégicos. Nós temos que planejar. Nós temos que sonhar com o amanhã, planejar o amanhã. Mas nós precisamos obedecer ao Espírito Santo hoje. Ele nos chama para obedecer a sua palavra, o seu Espírito. Aleluia. Coloque suas duas mãos no seu coração. Vamos orar. Deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida. Eu quero dar 1 ou 2 minutos só para o Espírito Santo ministrar na sua vida. O que é que você está fazendo hoje? Talvez você diga: eu não estou satisfeito com o que eu estou fazendo hoje. Eu não estou feliz com o que está acontecendo na minha vida hoje. Eu não estou fazendo o que eu gosto. A coisa não está do jeito que deveria estar. O Espírito Santo está falando com você hoje. Confie no processo de Deus. Confie no processo de Deus, porque eu estou com você. Confie em mim que nesse processo eu vou operar. Desse processo eu vou operar. Desse processo eu vou fazer. Mas o Espírito Santo está falando com você hoje. Eu vou continuar te compelindo. Eu vou continuar te amarrando com as minhas costas e te puxando na minha direção. E você vai ter que caminhar sobre as incertezas. Nem sempre vai ser tudo claro para você, filho. Mas você vai caminhar sobre as incertezas. E eu vou dar luz para os seus próximos passos. Tenha certeza disso. Tenha certeza que resistências são previsíveis. Dificuldades você vai ter que enfrentar. Haverá resistência. Talvez momentos de prisões. Talvez momentos de perseguições. Nem sempre vai ser tudo fácil. Eu não mostro tudo por você, para você não desistir no meio do caminho. Mas eu estou com você. Eu estou com você. A resistência vai ser vencida. A provisão e o livramento virá. Meu milagre irá acontecer. Você vai fazer o que você pode fazer. E o que você não pode fazer, eu vou fazer por você. Eu quero te encorajar hoje à noite. O Espírito Santo está falando com você a não ter uma fé superficial. Não. Estou chamando você para mergulhar na piscina profunda hoje à noite. Estou gerando você uma confiança incomum, porque eu estou tirando você do nível em que tudo é sobre você, mas eu vou levar você para um nível em que tudo é sobre Jesus. Quando é tudo sobre você, você não faz nada relevante, mas quando é tudo sobre Jesus, tudo que você faz é relevante. E eu enalteço o nome dos meus filhos. Oh, diga comigo: o Espírito Santo me ajuda a te obedecer hoje. Diga: na minha vida pessoal. Diga: no meu trabalho. Na minha família. Sobre o meu futuro. Oh, Espírito Santo, sobre o meu ministério. Sobre a minha célula. Sobre o meu discipulado. Sobre a minha igreja. Eu resolvo confiar no Senhor. Diga: eu resolvo confiar no processo de Deus. Diga: é tudo sobre Jesus. Diga: Senhor, me ajude. Espírito Santo, me dirija. Espírito Santo, me compele. Eu quero viver a tua mais perfeita vontade em todas as esferas da minha vida. Eu não quero apenas ficar fazendo planos para o futuro. Diga: mas eu quero ter a disposição de te obedecer neste momento. Oh, Espírito Santo, me ensine a ouvir a tua voz enquanto eu caminho debaixo da tua direção. Enquanto eu caminho sobre as incertezas. Enquanto eu caminho para o meu futuro divino.
enquanto eu caminho enquanto eu para a plenitude para a plenitude do meu chamado. do meu chamado. Diga, eu resolvo confiar em Deus, Eu resolvo confiar em eu Deus. resolvo caminhar com Eu Deus resolvo caminhar com e Deus. obedecer a Deus E obedecer a Deus. hoje. Hoje. Diga, eu creio, Eu creio eu serei bem-sucedido. que eu serei bem-sucedido. Diga, eu vou fazer Eu vou fazer o que Deus planejou o que Deus que planejou fosse feito que fosse feito através da minha vida. através da Diga, minha eu vida. vou cumprir Eu vou com o cumprir meu com chamado o meu chamado celestial. celestial. Eu vou cumprir Eu vou cumprir com a minha vocação. com a minha vocação. E no grande dia, E no grande eu dia vou receber eu vou receber a coroa da glória. a coroa da Diga, glória. eu vou estar Eu vou estar na premiação, na premiação, recebendo a medalha de ouro. recebendo a medalha. Eu vou estar no pódio do primeiro Eu lugar. vou estar no pódio Com no primeiro lugar. Jesus. Com Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia.